pouquinho pra gente sobre o arquétipo da criança interior. O arquétipo da criança interior é muito mal compreendido com a maioria das pessoas. Porque assim, o que nós temos que entender? Todos nós carregamos a nossa criança interior, a criança que já foi um dia, nós carregamos dentro de nós. E sabe que para as pessoas é muito difícil entender isso. Porque eu sou adulto, eu tenho uma criança interior? Tem. E é engraçado entender como essa criança funciona dentro de nós. Porque assim, ó, eu vejo muito adulto, um corpo de adulto vivendo como criança, reverberando os sentimentos, as emoções da criança. Então, trazendo as rejeições que ela teve lá na infância dela para hoje e não sabendo o que fazer isso, não tendo controle das suas emoções. Vocês sabem que eu sempre gosto de colocar exemplos meus, porque eu acho que quando a gente, mesmo que eu me exponha, quando a gente coloca nossos exemplos pessoais, a gente consegue fazer o outro compreender também a sua criança interior. A minha criança, ela foi uma criança assim que ela entendeu que para viver bem, ela precisava não incomodar. E que ela tinha que ser boazinha para que ninguém rejeitasse ela. Então, tinha muita dificuldade de lidar com frustração. Muita dificuldade de se colocar como criança. Então, eu estava sempre fazendo a vontade das outras crianças para ser amada e querida, sempre sendo... nunca era minha brincadeira, era sempre a brincadeira do outro que ganhava. E as minhas amigas eram sempre dentro de mim, dentro da Edninha pequena, por causa do desvalor que eu carregava. As amigas eram sempre melhores que eu, tinham pais melhores, tinham casas melhores, tinham condições melhores, então elas ganhavam. Na minha vida eu reverberei, quando adulta, muito tempo essa criança. Então, a minha dificuldade de falar não, a minha dificuldade de me colocar em primeiro plano, ver que eu era uma pessoa que eu podia ter as coisas boas, que eu tinha direito de ter. Eu lembro quando uma vez eu fui pedir um aumento para minha chefe e eu fui chorando. Não, porque eu mereço porque eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa profissional. E eu chorei. Quem chorou? O adulto ou a criança? A criança. O desvalor da criança. Então, quando alguém fala alguma coisa, se você chora magoado, não é o adulto que está chorando, é a criança. É isso que a gente tem que compreender. Quando a gente começa a entender que essa criança, ela precisa ser olhada, a dor dessa criança precisa ser olhada, por isso que eu acho sempre bacana fazer algum tipo de terapia, porque um bom terapeuta, ele vai fazer você olhar para sua criança. Quando você reconhece essa criança dentro de você, quando você reconhece esses sentimentos infantis que você tem dentro de você, e você começa a adultecer. Adultecer é algo muito importante na nossa vida. Porque é muito chato, né? Um adulto que se porta como criança, que tá ali naquela atitude de criança, que não é um bom profissional porque tá na criança. É muito chato. E vocês querem ver chato mesmo? É um adulto que tá na criança e quer ter relacionamento com outro adulto que também é outra criança. Os dois vivem brigando, discutindo, não sabem fazer acordos, não sabe se colocar na relação. Então, para mim, o desafio do você entender a sua criança interior é quando você compreende. Você coloca ela do seu ladinho e fala assim, hoje eu não quero não precisa ninguém cuidar de você. No passado tinha o papai e tinha a mamãe. Mas hoje eu não quero que o meu companheiro cuide de você. Hoje eu não quero
que o meu amigo, a minha amiga cuide de você. Eu não quero ainda que o meu pai e a minha mãe cuidem de você, porque hoje, criancinha, pequenininha, você é minha responsabilidade. Eu, adulta, cuido de você. Edninha, conta comigo. Eu tô aqui para o que você precisar. E é essa atitude que a gente tem que ter. Porque o que a criança interior, o arquétipo da criança interior atrapalha a nossa vida? Porque a gente quer dar essa criança para o outro cuidar. A gente quer que o outro cuide dessa criança carente. Essa criança que não teve o que precisava na infância. E aí você carrega essa criança e você quer que o outro supra as necessidades dessa criança. Mas quem tem que suprir as necessidades dessa criança é você. Você é adulto. Só que é difícil você suprir as necessidades dessa criança quando você não é adulto. Você está no corpo adulto, mas você está só criança. Sua criança está na frente. Então, observar isso e fazer a sua vida adultecer é um trabalho interno muito grande. Mas antes de você adultecer, você tem que olhar para essa dor dessa criança e acolher essa dor. Compreender essa dor. Ela não está fazendo, ela pode até, às vezes, no seu entendimento, estar fazendo manha. Mas a manha vem de uma dor que não foi vista e reconhecida e ressignificada. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida para que ela se transforme. Então, trata bem essa criancinha que tem dentro de você. Essa criança interior, que ela só precisa de uma coisa, que você mostre segurança para ela de que hoje é você que cuida dela. Então você não vai dar mais ela na mão de ninguém para que o outro cuide, porque é sua responsabilidade. Quando nós compreendemos isso, é muito bacana e a gente adultece muito rápido. Para mim hoje é muito fácil eu pontuar o meu sim e pontuar meu não. Para mim é muito fácil hoje eu falar sem chorar. Hoje eu não choro. Posso me emocionar, mas não choro. Eu choro quando eu tenho dores para chorar, mas aí não é a criança chorando, é a adulta chorando por alguma dor que está vivendo. Isso é ser humano. Mas quando é a criança que chora, a criança não traz credibilidade. A criança, ela só mostra a sua frustração de ser. Mas quando é o adulto que chora, o adulto é reconhecido, é ouvido. Eu teria muito mais coisas para falar sobre essa criança interna. Mas, assim, eu posso te dar uma dica. Não olha ela como algo que te atrapalha. Olha ela como um arquétipo seu que foi muito importante. Sabe por quê? Ela é num corpo de criança, pequenininha. Ela foi muito resistente para que você pudesse hoje ser adulto. Eu não sei o que você viveu na sua vida. Você pode ter vivido abusos, muita violência física, ou não, ou pode ter tido uma infância boa. Então, mas se você viveu coisas negativas, essa criança é muito resistente. Você tem que tratar ela como uma guerreirinha, como um guerreirinho, e não como um entrave, algo que atrapalha a sua vida. Seja amigo, seja amiga da sua criança.